Olá, galera, tudo bem? Como é que estão vocês? Como a gente falou no vídeo anterior, a gente vai recomeçar as nossas aulas, nossos encontros, agora nesse formato EAD. Eu sei que às vezes a gente precisa de um pouquinho de tempo de adaptação, e é exatamente por isso que a gente vai começar esses encontros por uma revisão dos nossos conhecimentos. Né? Vamos tentar começar lá do básico e de uma forma talvez diferente, porque essa é uma disciplina de TCC e o objetivo dessa disciplina é auxiliar vocês a destravarem as ideias, de organizarem as ideias e desenvolverem o trabalho de conclusão de curso de vocês para alcançarem ao final um bom objetivo. Aliás, alcançarem o objetivo que é um bom trabalho que sirva tanto para vocês, que garanta a vocês a conclusão do curso, mas que também sirva como uma oportunidade de construir novos conhecimentos sobre aquilo que vocês, sobre áreas que são do interesse de vocês, como desenvolver algumas habilidades que são aprendidas normalmente com esse tipo de trabalho, que é o trabalho acadêmico. Como assim, professor? A gente aprende coisas que são importantes? Sim, a gente aprende coisas que são importantes. Ao trabalharmos num TCC, a gente está desenvolvendo o tipo de racionalidade escrita e persuasiva que são importantes, que podem vir a ser importantes no futuro, não só para aqueles que queiram continuar estudando e que almejam, quem sabe, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e por aí vai, porque vai ser exigido esse tipo de racionalidade, de persuasão, para escrever, para pesquisar, para dinamizar os trabalhos, como também, de repente, aqueles que vão trabalhar numa área de consultoria, exercendo o tipo de atividade que mais gosta na área contábil, ou mesmo quem vai trabalhar do ambiente normal e precisa, em muitas situações, defender suas ideias, às vezes até mesmo num simples e-mail que precisa ser argumentado, defendido, os porquês, né? Do que vocês acham que deve ser feito para que uma empresa reduza o seu custo, para que uma empresa otimize seus processos, para que a alocação de recursos seja bem utilizada na empresa, ou seja, todas as atividades que são naturais da área de contabilidade, em algum momento pode precisar de um posicionamento seu atuando, que não seja apenas oralizado, mas que seja também escrito, redigido, né? E essa lógica argumentativa, persuasiva, que leva do problema à solução, imbuído de informações de conhecimento e que tem uma lógica racional que garante ao final que a sua proposta é a proposta mais adequada, tem a mesma lógica de uma estrutura de concepção de texto que a gente aprende aqui na composição de um TCC, né? Então vamos lá, vamos não perder muito tempo, a gente já perdeu muito tempo. Se você já está bem encaminhado no seu TCC, ótimo. Talvez esse vídeo sirva inicialmente só para você verificar se você está indo bem. Se você ainda não começou, bom, não vamos entrar em detalhes. Hora da gente começar o TCC. Vamos embora, né? Como é que a gente faz isso? A gente começa pela escolha de um tema. Tema. O que é o tema? Bom, o tema é o assunto. É a área de conhecimento mais ampla em que a gente vai trabalhar. Por exemplo, estamos hoje no Brasil falando de reforma tributária. A gente vai falar de reformas tributárias? A gente vai falar da área tributária como um todo? Não. Esse é um tema, é um assunto muito amplo. Dentro desse assunto muito amplo, há várias questões que podem ser discutidas, tá? Então, dentro desse assunto amplo, a gente vai escolher um problema. Ah, professor, mas ainda não tenho certeza de qual é o meu tema. Bom, eu vou lhe dar 3 argumentos para você saber definir assim, qual é um bom tema. Primeiro, o bom tema, o primeiro, o mais importante de todos. O bom tema é aquele assunto que você gosta.
Sim, claro, você vai ter que fazer um trabalho e conclusão de curso e isso dá um trabalho. Você vai fazer uma coisa que você não gosta e ter esse castigo. Não, você vai escolher algo que você se agrada, né? Sugiro que você pense nas coisas que você gostou ao longo do seu curso. Se você já trabalha, pense nas coisas, nos assuntos que de repente você sabe que precisa aprender um pouco mais para desenvolver outras habilidades no trabalho, né? Ou se você tem sonho de empreender algo, você pode buscar um desses temas. Aliás, empreendedorismo é um tema bastante pesquisado na área de eh, contabilidade, administração e economia, né? Ou a questão de sustentabilidade, ou a questão tributária, que eu já falei, ou a questão de planejamento familiar, de custos. Eu vi que tem alguns trabalhos nessa área, inclusive eu estou orientando uns alunos que estão fazendo, estudando justamente sobre isso, sobre educação financeira. Olha só, ela encontrou alguns trabalhos. Bom, por falar em encontrar alguns trabalhos, esse é o segundo aspecto que ajuda a gente a definir um tema, é relevância acadêmica. Não adianta você escolher um tema que não seja da área de economia. Ah, eu queria falar de dança folclórica. Bom, só se você conseguir falar de dança folclórica a partir de uma perspectiva contábil, né? Ou a contabilidade dos prêmios, ou a contabilidade da, da folha de pagamento, se é que existe, ou da questão de patrocínio, de sobrevivência, e por aí. Mas a gente não pode escolher uma coisa que não tenha, que não seja nem da área nem que tenha relevância, né? Então, por exemplo, alguns assuntos de economia elas já nem são discutidos mais hoje em dia porque já são dados como certos, né? Então não tem mais o que se pesquisar. Então é importante a gente ver coisas atuais e isso é muito bom também porque a gente ganha até mais segurança de ter da onde buscar informações quando a gente está desenvolvendo nosso trabalho, né? Então uma dica boa é além, primeiro, escolha algo que você goste. Segundo, escolha algo da área que seja atual dentro da área. Como é que eu faço isso? Minha sugestão é que você vá no Google Acadêmico e digite o assunto do seu interesse e que você verifique lá se há trabalhos acadêmicos produzidos sobre este assunto. Né? Google normal? Não. Google normal? Não. Google acadêmico. Por um detalhe, o Google normal vai abrir para você trocentos milhões de páginas com tudo que exista dentro das palavras-chave. Blogs, sites, vídeos do YouTube, enfim, tudo. E esse tudo necessariamente não tem qualificação, né, para um trabalho acadêmico. Lembre-se, o nosso trabalho ele é acadêmico, ele tem um tipo de linguagem, ele tem um tipo é, de critérios que dão segurança ao leitor de que aquilo que está lá sendo dito ele é verdadeiro. Né? Então a gente precisa, assim como a gente tem que ter um caráter, um estilo que transpareça essa nossa segurança é dada muitas vezes pelas fontes da onde a gente tira a informação. Então, sim, a gente tem que usar o Google Acadêmico e só usar como fontes trabalhos acadêmicos. Outros TCCs, artigos, livros, tá? De preferência artigos e os artigos mais novos. Isso dá mais qualidade e mais segurança ao nosso texto. Por quê? Porque os artigos são revisados por avaliadores antes de serem publicados, ou seja, há uma série de critérios que fazem com que um artigo tenha um peso maior com essa questão de credibilidade, até mesmo do que o livro. Os artigos costumam ser publicados antes dos livros, então os artigos são mais atuais que os livros. Né? Outros TCCs, ou teses, ou dissertações, ou artigos de congressos, eles são importantes, mas eles estão abaixo desses outros. Por quê? Porque eles têm um menor rigor, né, de avaliação. Entenderam? 2. Sim, nós temos
que buscar fontes, tudo que a gente escreve vem de algum lugar. Não é uma providência divina, não sai do nada. Você não aprendeu do nada. Você aprendeu porque você buscou em algum lugar. Então é importante que se diga, sempre que a gente escreve, qualquer coisa que a gente escreve, qualquer afirmativa que a gente escreve, precisa ser fundamentada. A gente precisa colocar ao final da onde veio. Se a gente não faz isso, o nosso trabalho pode ser caracterizado como plágio, e plágio é crime, né? Principalmente se você fizer a ideia de Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar, aí é que vai pegar mal, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente pegar um trabalho acadêmico, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá na barrinha de pesquisa do Google e achar da onde foi que você copiou e colou o trabalho. Isso não é legal, tá? Então, escolha o seu tema pelo interesse, o seu interesse, né? Lembrando que tema é o assunto da área acadêmica. 2, pela relevância acadêmica. 3, por uma relevância popular, né? É interessante que o seu trabalho de interesse, ele possa ser atual, ele possa ter interesse popular, que ele tenha um histórico, né? Porque aí você justifica também que o seu trabalho é interessante porque ele tem sido discutido no nosso dia a dia profissional, nosso dia social, mas esse é o terceiro argumento, tá? Uma vez a gente definido o nosso assunto, a gente reduzir o nosso trabalho acadêmico para uma questão de pesquisa. Uma questão de pesquisa? Sim. O nosso trabalho não é sobre o assunto, a gente não vai revisar o assunto. A gente vai responder a um problema de pesquisa. E esse é o segundo esforço que a gente faz para definir o nosso trabalho. Ter um objetivo. O nosso objetivo ele é reduzido. Como assim? Bom, a gente não vai falar sobre reforma tributária. A gente precisa falar sobre uma coisa mais específica. A gente precisa falar sobre uma coisa que é observável. A gente sabe que a reforma tributária atinge todo mundo. Então, a ideia de um problema de pesquisa é entender um fenômeno particular. Particular. Ou seja, a gente pode entender como é, por exemplo, que a reforma tributária atinge ou modifica o trabalho dos contadores em Recife, né? Ou seja, você vai observar não a reforma tributária toda, mas você vai observar como essa reforma tributária toda é percebida, encarada, como vai modificar o trabalho de pessoas de uma área específica dentro de um mercado de atuação específico. Recife, região metropolitana, outros contadores. Reformas trabalhistas vão afetar a vida de diaristas, ou como as diaristas percebem, né, que a sua vida vai mudar, ou não percebem que ela vai mudar. Então, uma vez achado o tema, a gente vai ter que se debruçar sobre um problema de pesquisa, que é algo mais curto, específico. Tenho em mente o seguinte: meu problema de pesquisa sempre tem a ver com algo que tem a ver ali uma característica do assunto, que influencia alguém ou alguma coisa e vai gerar um resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco mais sobre o problema de pesquisa no próximo vídeo, ok?